Fábio Vendrúsculo foi reeleito para o cargo de presidente da CIE por mais 2 anos. Nossa equipe conversou com o presidente sobre a atual gestão e planos para o ano seguinte. Acompanhe agora. Em um dos questionamentos, perguntamos sobre este momento complexo que vivemos e como foi estar à frente da entidade. Bom, vamos falar então dos desafios, primeiramente, que o ano de 2020 foi totalmente atípico, onde tivemos que aprender a conviver com uma pandemia que assola o mundo inteiro, e Erechim não seria diferente, estava inserido nesse contexto e aqui estamos para falar um pouquinho do que nós passamos nesse ano, o empresário como um todo. Em março, 19 de março, quando nos é proibido os trabalhos e a forma de conviver em sociedade, nos é colhido o direito de ir e vir, todo mundo se apavora e tenta se acomodar, cada um nos seus negócios, na sua empresa, na indústria, no comércio, no serviço, da melhor forma. Passamos aí 30 dias acomodando os ânimos, resolvendo problemas internos e não se criava nenhuma expectativa. Ficamos meses nessa insegurança, aguardando o dito pico dessa pandemia, que nós tínhamos que nos livrar dele, o governo precisando de tempo para organizar o sistema de saúde e não colapsar. E assim fomos passando o primeiro mês, o segundo mês, fomos se adequando e fomos indo no terceiro, no quarto mês e o pico não chega. A CIE durante esse período sempre esteve representando a sociedade de Erechim, o empresariado junto à Federação em Porto Alegre, em negociações de ICMS, no primeiro momento lá em agosto, quando conseguimos derrotar o governo, digamos assim, daquela emenda que ele tinha parlamentar de majorar o ICMS, e naquele momento nós achávamos que estava errado, e assim nós conduzimos junto com os deputados e conseguimos vetar. Entramos novamente no assunto de pandemia, continuamos, a partir do mês de agosto, setembro, o pico não apareceu e a economia volta a girar por si só, com um consumo excessivo de todos os itens. E aí a gente se depara com uma situação inusitada, que não temos matéria-prima suficiente para tocar nossos negócios. Mas mesmo assim, o poder de recuperação das empresas, Sandra, e quem nos assiste, é muito grande, O último trimestre, assim, eu posso falar para vocês que em relação a 2019, o último trimestre de 2019, talvez a indústria, não tem os dados precisos do comércio, mas a indústria e a construção civil, ela cresceu mais de 30%, em relação a 2019 para 2020. Então, tivemos um ganho muito bom. Isso não quer dizer que nós temos dinheiro no bolso, Isso nos auxilia a pagar a conta que ficou aberta durante a pandemia, os momentos críticos. Mas voltando à pandemia também, hoje nós vivemos no mês de dezembro, o nosso pico, tão esperado e problemático, Estamos aí com os hospitais lotados, muitos casos positivos, e isso novamente nos deixa numa instabilidade muito grande. Porém, o governo se adequou nesse momento, está preparado, acredito eu que temos leitos suficientes aí, com falta de mão de obra em alguns EPIs, nos hospitais, mas tudo controlado. Então nós deveremos passar agora o final de ano assim, numa expectativa muito grande. Os números essa semana dos contaminados diminuíram, mas janeiro nos preocupa. Então nós entramos em 2021 com uma pulga atrás da orelha que pode nos prejudicar, pois as festas de final de ano são grandes e isso talvez traga consequências em relação à contaminação de pessoas e novamente daí os leitos de hospitais ocuparem a capacidade máxima aí com pacientes e nós termos que fechar, ter um lockdown aí, isso preocupa muito a indústria e o comércio. Fábio foi reeleito para mais uma gestão, que será de desafios e desenvolvimento coletivo. O que nos motiva são os desafios da vida, 2020, como eu falei anteriormente, nos foi colhido todo o direito de exercer muita coisa e os projetos que a CIE tinha para com a sociedade e região de Erechim eram grandes. Nós tínhamos feira, nós tínhamos várias coisas, acampamento Farroupilha, várias atividades, projetado algumas feiras setoriais também durante 2020, algum projeto pequeno, e não podemos exercer nada, a não ser
trabalhar institucionalmente, né, numa visão macro, auxiliando o empresariado num momento difícil. Então, diante disso, nós temos um projeto de uma FRINAP pronto para ser executado. A gente não abre comercialização nesse momento, porque temos uma insegurança muito grande de que janeiro, fevereiro e março do ano que vem continuamos com esse quadro pandêmico. A esperança é que venha uma vacina e nos livre disso tudo para poder retomar as atividades econômicas e sociais normalmente, né? Então o projeto está pronto, e aí conversando com a diretoria, com o meu vice Roland, aí, que sempre esteve ao meu lado, decidimos nos apresentar novamente, né? Para dar continuidade a esse trabalho que, acredito eu, ao alcance da diretoria, do presidente e do vice, esteve bem feito, foi bem feito, né? Então vamos continuar, Sandra, e acredito que a gente vai conseguir contribuir mais um pouco aí para o bem da sociedade erechinense.